Eu nasci em 24 de fevereiro de 1939. Hoje eu estou com 84 anos. Com a idade de 15 anos, na minha família, eu nunca... na minha família nunca teve músico. Eu sou o primeiro músico da família que pegou esse caminho. Eu comecei assim, mexendo em uma caixinha de fósforo, tocando num bar da esquina que eu frequentava, tocava um sambinha na caixinha. O Chacal, já falei dele, chegava também com um tamborzinho que ele tinha, a gente tocava na calçada da casa dele. Aí comecei a mexer mais instrumento, comecei a pensar em bateria. Bateria, eu via essas orquestras americanas e que me influenciou muito a parte de bateria. Meu pai, numa surpresa, me leva um músico para me dar aula. Me lembro dele, ele tocava na Rádio Record, ali com um organista, não me lembro o nome do organista, um programa que tinha na Rádio Record ali no centro da cidade, ali perto da Praça da Sé, que a Record era ali. Ele me leva lá, esse baterista, para me dar uns toques, né? Eu já tinha comprado a bateria do Lúcio Bodo, com aquela do bumbo oval, que ele que mexeu, mudou a estrutura do bumbo. Numa oportunidade, você vai ver na foto aí que vai aparecer eu sentado na bateria. Até ele mexer no pedal, o pedal ele ia não, se você empurrar a maçaneta mais para cá, enfim, entortar o cutaninho, a maçaneta vai mais rápida para você tocar o pedal do bumbo. Esses toques ele me deu. Chegou a me levar também na minha casa um senhor que tocava no Teatro Municipal. Chama-se Vicente, tocava percussão. Não sei como ele conheceu ele e me levou lá também para me dar um toque de percussão. Me lembro dele, Vicente, um senhor grande, que numa oportunidade de eu assistindo lá no Teatro Municipal, ele está tocando triângulo, ele me deixa cair o triângulo na hora ele está tocando. Pô, isso aí é uma coisa, o músico me faz lembrar também esse momento aqui, que eu tocando uma música, numa cerimônia de casamento, tinha um músico que estava tocando violino, de repente escapou da mão o violino, saiu para cima. Eu me lembro disso aí também numa igreja. Falha. Eu já cheguei a deixar cair baqueta tocando, deixei cair baqueta na mão. Isso aí é normal, mas numa situação no Teatro Municipal aí já é um pouco sério, né? Bom, então isso aí me ajudou um pouco a crescer na bateria. De instrumento, eu me lembro também que eu só usava um prato só de condução, só tinha um prato a bateria. Tocava num prato só, era o ataque, era o ritmo. Depois cheguei a ter dois pratos, era dois pratos que se tocava. Um fazia a condução e outro fazia o ataque, né? Cheguei a ver isso que hoje em dia, você veja bateristas com 5, 6, 7, 8 pratos, um em cima do outro em cima para mudar. Os timbres mudaram, né? Mudou o timbre. Não mudou a maneira de tocar, mas tocar é uma coisa, tocar, né? Agora timbre é outra coisa. Mudou os timbres de prato, o menor, o maior. Tem pratos que são cortados, eu não sei o nome deles, esses tipos de prato. Mas hoje é assim, 5, 6, 7, 8 pratos. Eu sou do tempo de um prato e dois pratos. Me lembro também na noite que eu tocava no paddock com o Luiz Melo e o Arnaldo. Eu me lembro que a gente tocava num lugar pequeno, só tinha um prato. Tinha uma mesa aqui, o pessoal sentava para ficar conversando, a gente tocava de um jeito no prato que ele podia conversar. A gente não incomodava, você vê a sutileza que precisa ter para não atrapalhar
um cliente na casa, tocar de vassourinha, mesmo de baqueta eu tocava com o Luiz Melo, mas sentado numa mesa perto, o prato aqui, ele sentado ali. Eu tenho essas lembranças. Também tem essas lembranças, falando em volume, me lembro que na orquestra do Osmar Milani, os bailes que ele fazia, Casa de Portugal, Esporte Clube Pinheiros, e as viagens que eu fazia, de bailes de formatura também com ele pelo interior, ele só tinha 3 microfones, um dentro do piano, um para o cantor e o outro no naipe de sax ficava para o alto, porque a maior parte é alto que solava na orquestra. Hoje mudou, é tenor, é barítono, bom. Então era 3 sons. Fazia um som bonito. O Esporte Clube Pinheiros era para 3.000, 4.000 pessoas e rolava o som, ficava normal. Hoje você vai num buffet, você está tocando aqui a cerimônia de casamento, a hora que abre a porta para os convidados entrarem no salão, o DJ já solta, o DJ já solta o volume que já parece que já é a festa, o auge da festa, tipo 2 horas da manhã, o volume, não é por aí. Os convidados, quando vão entrando, estão se encontrando, estão conversando. Aí a maneira, eles têm que se envolver em assunto deles, a música tem que estar lá embaixo. E depois vai crescendo no decorrer da festa. Então é isso aí, essas mudanças é incrível. Eu por exemplo, que eu fazia os coquetéis, né? Fiz muito isso aí, coquetel, trio, principalmente trio, quinteto. Era eu, São José falecido, Renato Loyola, Jericó e o Baldo. Ele fazia muito quinteto, trio e quinteto. E era acústico. O Renato Loyola levava uma caixa para o contrabaixo e o São José levava o teclado dele e uma caixinha para o teclado. O Baldo e Jericó era acústico, não tinha microfone. A gente fazia para o pessoal o som ambiente, era coquetel, tá conversando, não tem necessidade. O som tem que ficar envolvido entre os convidados, mas sem atrapalhar, deixar um som ambiente, sabe? Não tinha que passar o volume. Porque quanto mais alto você vai tocando, eles vão falando mais alto. Aí a coisa vai para o espaço, aí fica uma bola de neve. Então é isso, eu tenho essa lembrança de volume para tocar, volume para tocar. Então tem dinâmica, né? Tocar com dinâmica é importante. Dinâmica é tocar 2, 3. Hoje eu faço uns trabalhos, por exemplo, o pessoal, uma cerimônia de casamento, a sala que antecede a cerimônia, o som já é alto. E não pode, você não tem jeito de falar isso aí não se fala. O volume já é lá em cima. Então não tem diferença de o que antecede a cerimônia e a cerimônia. Na hora dela entrar, tudo bem, há uma música mais, né, na hora dela sair. Então isso aí tem um volume diferente. Mas a sala que antecede é baixo. Não é? O corais já solta uma voz. É tudo forte. Então até hoje não tem uma disciplina musical que não existe. Infelizmente, então rola isso aí. Então voltando ao assunto de instrumento, a gente sempre admirou o instrumento importado. Nosso instrumento, por exemplo, a bateria aqui no Brasil, eu me lembro que era o Gaeta que fabricava, no fundo da casa dele, no quintal, até que saiu um som legal, eu me lembro. Que o Ney, por exemplo, o baterista do Osmar Milani, chegou a ter uma bateria dele. Eu me lembro, o Ayrton Moreira ele chegou antes de viajar para os Estados Unidos, com a Flora Purim, ele chegou a me oferecer a bateria dele para mim. Eu tocava na televisão Record, por R$500 na época,
Quase que eu comprei, mas não tinha o dinheiro. Eu me lembro, por exemplo, do instrumento Gretsch, que se fazia antigamente. Os bateristas de jazz, Mel Lewis, Art Blakey, depois apareceu o Tom, eles usavam a Gretsch. A Gretsch, eles continuam fazendo instrumento até hoje, mas só que a Gretsch antigamente, o som para tocar jazz ficava mais com o sabor de jazz. Hoje em dia, até eles, a Gretsch que eles fazem, já não está mais com aquele som de jazz, já é mais para o pop, eles perderam isso aí. Viram outras marcas, DW, são fábricas enormes, vendem para o mundo inteiro, mas a Gretsch foi um dos instrumentos de jazz. Me lembro também que um percussionista do Teatro Municipal pediu para um amigo meu lá nos Estados Unidos, que era o Guilherme Frank, que morava lá, para trazer uma Gretsch para ele. Só não tocar o instrumento, estava até eu com os títulos lá para o som dela, para a linguagem de música standard que a gente tocava, ficava mais interessante a Gretsch, grande instrumento. Me lembro de um baile também que eu fui assistir o Morning Tropical Quintet, 2 caixinhas de som que eles trouxeram da Europa, chama-se Benson. 2 pequenas, faziam o som, 5 músicos num palco. E o som, 2 caixinhas só, e o som deles saía tudo ali naquelas caixinhas. E rolava a música perfeitamente bem. Hoje você vai num lugar assim, tem mais caixa do que tem 10 caixas, um volume. É muito forte. Então, cheguei a fazer baile bem acústico, bem tranquilo. Que eu fui, com o tempo foi mudando, eu no Luiz Roy fazia os bailes, as caixas ficavam aqui, foi aumentando as caixas. Eu, hoje em dia, eu estou com problema de audição, tipo, a pessoa fala, porque muito baile aqui, as caixas atrás de mim assim, velho. Eu tocava e as caixas, foi mudando. Isso aí, tem essa lembrança. Tá. Bom, eu tive a oportunidade de ingressar no grupo do alemão, Almir Stocher, guitarra. O alemão tentou mudar o som dele, porque ele usava o Zé outro violão e Paulo Oliveira a flauta e um sax Yamaha eletrônico. Ele tentou colocar o Gabriel contrabaixo e eu. O Gabriel, bom músico, o timbre de baixo não deu certo na formação do Almir Stocher, não deu certo, o baixo não entrou. Porque o Zezo, no violão dele, ele já fazia mais o baixo aqui e o alemão mais solo. Então o Zezo que fazia o baixo, então não deu certo o Gabriel. O Gabriel saiu, fiquei só eu. O som do Almir Stocher, se tiver a oportunidade de conhecer o trabalho dele, maravilhoso, as composições dele. Ele tem uma música que chama-se Rio Paraná. Rio Paraná, se você fechar o olho, você se vê andando de barquinho no Rio Paraná e pescando. O som do Rio Paraná, o silêncio, os pássaros, os efeitos que a gente fazia, eu fazia efeitos. Eu não cheguei a tocar 100% o Almir Stocher, porque é difícil, muito difícil, mas cheguei a chegar 80%. Treinei muito, porque o Almir Stocher, a formação de rítmica dele, que tinha que ser tocada, era um bumbo e uma caixa, e o resto era só percussão. Falando desse bumbo e caixa, eu tinha um bumbo Slingland, a bateria Slingland, que eu cheguei a usar no Lisboa. Essa bateria importada, eu cheguei a importar pelo Lapa. O Lapa era um senhor que vivia na noite e no Ponto dos Músicos gostava de jogar baralho, porque no Ponto dos Músicos tinha no andar de cima do prédio lá do bar, tinha jogatina. Ele gostava de jogar baralho, ele estava sempre perdendo, ganhando, fumava charuto, aquela coisa.
espertíssimo, ia para Nova York e trazia instrumento. Eu cheguei até ele me trouxe uma bateria Slingland, porque na época eu me lembro que o Buddy Rich usava Slingland, puta, um som de bateria, eu cheguei a ter. Não igual do Buddy Rich, porque a fábrica, quando faz para esses artistas mesmo, a bateria deles tem algo mais. A outra minha Slingland é mais comercial, mas era um bom instrumento. Eu cheguei a emprestar para o Aladim, um baterista que era do Rio de Janeiro, veio para ficar aqui em São Paulo, com a dificuldade, a gente deu muita força para ele. Passou necessidade, levava um lanche para ele na casa dele. Enfim, depois ele aparece uma noite na minha porta, ele e uma cantora que cantava na noite, Zinho, me empresta um instrumento que eu vou para Portugal, eu te trago, eu vou de navio e volto de avião. Eu acreditei, eu emprestei um bumbo, que eu viajava, um tambor e uma caixa, emprestei. Até hoje, nunca mais. Ele me liga depois de 5, 6 anos lá de Portugal, eu vou te devolver. Isso faz mais de 10 anos. Então, perdi. Como eu emprestei também um tamborzinho, uma roja que eu comprei do baterista do Dizzy Gillespie, emprestei para um tal de Grijó, lá em Santa Catarina, Florianópolis, acho. Florianópolis. Também até hoje o tamborzinho, nunca mais ouvi esse tambor, coisa de 30, 40 anos. Já não tem a roja, também não tem a Slingland. A Slingland eu cheguei a fazer casamento com ela, um tambor de 16, um de 13. O som era legal. O som da bateria, que eu me lembro também que esse percussionista do Municipal, que eu não me lembro o nome, e que tocava no paddock, saiu, eu fiquei no lugar dele. Me foge um pouco o nome dele agora. E até ele chegou para fazer a festa, e eu estava fazendo a cerimônia de casamento. Até chegou, porrazinho, esses tambores aí tem um pouco de... lembra o tímpano, que você vê, a madeira americana, pepinho de riga, sei lá, uma coisa. A sonoridade dos tambores era legal. E ele me falou aí, tá solando, parece tímpano, isso aí. Nestor, se você estiver vindo isso, saudade de você, Nestor. Grande músico, Nestor. Tá? Você deve estar em Ribeirão Preto. Tá? Saudade de você, Nestor. Eu tenho uma... Então, aí o Milstock, ensaiamos 6 meses na minha casa, nós íamos ensaiar 6 meses para fazer uma gravação de um CD do Alemão. Ensaiamos 6 meses para ir no Rio de Janeiro gravar. A gente tinha 2 dias para gravar isso aí. Não ganhei nada, eu não ganhava nada no Alemão, raramente, era mais o prazer de tocar. O Alemão, daí aparece essa viagem, nós fomos para o Canadá, Montreal, Festival de Montreal, fomos tocar lá. Me lembro que o Alemão, ele falava assim, quando você fizer solar a bateria, não é muita técnica não, faz o sabor, o baião, mais o sabor do baião. Eu ouvia muito ele, esses detalhes com o Alemão, é mais emoção, nós temos que tocar com emoção. Né? Me lembro, quando o senhor me deixou a parte do baião, que eu solei, tinha milhares de pessoas, você tinha que ver a satisfação deles de eu fazer o baião e o pessoal gostando do baião. Me aplaudiam, tudo, só tocando baião. Porque tinha 2 músicos sentados lá embaixo, que quando eu terminei de tocar, um deles fez assim para mim. Fez assim, ok. Quando terminou esse trabalho da apresentação, nós fomos nosso grupo, fomos ali perto, num shopping. Estamos ali no shopping andando, me aparece, esses 2 estavam assistindo sentados ali embaixo, um deles falando espanhol. Eram 2 músicos. Aí me apresentou o colega dele, chama-se Peter Magadini. Peter Magadini, lá no Montreal, é muito chegado à polirritmia.
músico exclusivamente para o Morte. E por assim, coincidência, eu tinha um livro dele, de polirritmia, comprado aqui em São Paulo, no tempo que eu tocava no Paddock em Luiz Melo, tinha uma livraria ali perto, encomendei-me, veio, eu cheguei a ter esse livro. Quando ele me apresentou Peter Magardini, eu falei, "Hey man, I have your book." Eu tenho o seu livro. Aí ele ficou, falou, pô, como é que você, como é que você conseguiu? Eu falei, não, por internet, a satisfação dele, de eu ter o livro dele, foi grande. E no próximo livro que ele lançou, ele chegou a pegar meu endereço e mandou para mim o segundo livro dele. Escreveu assim, que talzinho? Obrigado. E mandou um bilhete e um livro dele, Peter Magardini, que existe até hoje. Ele é exclusivamente professor de polirritmia. Então tem essa lembrança. Eu tenho a lembrança do Walter Vanderlei também, que eu fui para o México com o Agostinho dos Santos. Nós somos eu, Azeitona e o Walter Vanderlei, né? O Walter Vanderlei, estamos chegando num estúdio para fazer alguma gravação lá no México. O contrabaixo do Azeitona, o Azeitona não era muito ligado de ficar consertando a parede. Tem uma caixona de baixo, baixinho, aquele baixo do Beatles, se não me lembro a marca. Ele tem um baixo igual do Beatles lá. Pifou. Aí você tinha que ver a bronca que nós tomamos do produtor. Pô, que equipo! Ô, Walter, que equipo é essa? Não tem instrumento? Que acha? Ficamos assim, que falhou o baixo lá do Azeitona, porque ele não cuidava muito. Senhor músico, Azeitona, falecido, tenho lembrança do Azeitona, que tocava à noite, chega a tocar eu, Azeitona, Walter Vanderlei na baiuca. O Moacir Peixoto adorava o Azeitona, com a mão toda com problema, tudo, mas a tocar samba e a linguagem americana com o Moacir Peixoto, impressionante. O caso, como se a afinidade. Mas eu gostava de tomar os seus uísques, porque o Moacir sempre ganhava uísque. Os clientes mandavam uísque para eles, direto. E o Azeitona entrava no embalo também de ganhar. Tinha vezes, eu me lembro, ele ia para cá, ele dormia, eu passava do ponto, bicho. O Azeitona fazia isso, dormia no ônibus, 4, 5 horas da manhã, indo para cá, dormia. Aí, aquelas confusão dele. Mas, senhor músico, Azeitona. Tem um livro aí que chama-se... fizeram um livro do Músicos da Noite, né, até estou vendo ali no painel do Luiz Loy aqui, do Calypso ao Tchá-Tchá-Tchá. Esse livro aí é interessante, Os Músicos da Noite de São Paulo. Está o Azeitona nessa foto, nós estamos num cabaré, tocando no cabaré. Me lembro também no cabaré, eu chegava cedo, já tinha orquestra no cabaré tocando para dança, a senhora orquestra. Eu chegava assim para montar o instrumento e o maestro, viu várias vezes o nosso show, ele gostava de mim, de bateria. Aí ele falava, Zinho, toca agora, toca com a orquestra. Eu fazia lá umas bossa nova com a orquestra. Ele gostava que eu tocasse, eu estava montando um palco, a orquestra ali. Então ele me pedia, toca essa com a gente. Eu tocava, ele ficava feliz em tocar uma bossa nova com a orquestra. Tem essa lembrança também. Tocamos lá em 3 famosos cabarés no México. Né? Cubanos, vários cubanos lá também. Droga, lá rolava cubano, lá era meio pesado o negócio. Tem essa lembrança assim da noite. Quando eu entrei na banda, era Luiz Loy e seu conjunto, que depois de Luiz Loy Quinteto, ele fez uma inserção de inclusão, que nós diríamos,
de mais 4 elementos, porque vinha Luiz Eloy Quinteto, instrumental, TV Record, Elise, Jair, toda aquela época, o que estava acontecendo na televisão. E os musicais estavam caindo. Os musicais estavam caindo e o Luiz, quer queira, quer não, e sozinho pode, acho que você lembra, ele tinha uma visão na frente. Eu não digo até comercial, pensando em dinheiro não, mas ele tinha uma visão de não parar o som, né? Então ele achava que aqueles musicais estavam caindo, que era hora de dar uma renovada, porque assim foi com o quinteto. No início vocês eram um trio, Zinho, Bandeira e Luiz Eloy piano, né? E ele viu vários trios acompanhando todo mundo e de repente o som para público acaba sendo igual, né? Piano, baixo, bateria, apesar que cada um tinha a sua personalidade, todos grandes pianistas, né? Mas ele era lá na frente. E se a gente colocar então, já sacudiu e colocou Mazzola e Papudinho. E o som foi extraordinário, né? O que vocês fizeram nos anos 60 ali foi uma coisa que hoje a gente ouvindo é inacreditável. O som que vocês tiravam, vocês 5, era uma orquestra, gente, mas uma orquestra fantástica. O Mazzola e Papudinho, muita afinidade. Como eu tive a oportunidade de falar do alemão e o Paulo Oliveira, afinidade, som. Um tocar junto com o outro, tocar junto. Então o som fica... Era isso. E a parte mais importante dessa história toda, eu acho que você não pode dizer que não, mas o batera segurar também todo aquele som, porque eles vinham com tudo em cima. E o Major lá, você quer uma notícia, até uma coisa engraçada que eu me lembro dessa época? Você no ensaio sempre foi exemplar. Você, Major, professor, amigo, tudo. O galã da banda. E você esquentava na hora do ensaio, esquentava. E as músicas não eram uma música, né? Entrou, tá, refrão e tudo mais como é hoje. Não, eram arranjos assim fantásticos e os cantores chegavam com aquilo, uma embrulhada tamanha que sobra sempre pro batera, né? Agora desdobra aqui, agora desdobra lá. Aí teve uma cantora, bom, agora um 6/8, agora volta lá. E o Zinho, tá, vai de novo. Vai, tá, de novo. Aí numa terceira ele esquentou. Mas ele já tinha passado umas 12, 14 músicas que vocês iam acompanhar num programa. Eles faziam nesse ensaio a introdução, bolava tudo o que ia acontecer lá ao vivo. Porque eram gravados os programas, mas gravado ao vivo, com o público. Então era um show que entrava e acontecia, né? E o Zinho esquentou no meio do ensaio. Ele levantou, tirou os pratos. Olha, eu parei. Lembra disso? Eu parei. E todo mundo... E agora? Derrubou a banda, derrubou a TV Record, né? Não era só o filo da voz. E você parou. Embrulhou os pratos, botou nos estojos, saiu e o Luiz foi atrás de você. Chegou lá na porta e falou, tudo bem, eu já entendi. Você parou, eu respeito, tá tudo certo, tá tudo muito difícil mesmo. Mas você vai tocar, em respeito aos nossos colegas. Não pensa em mim, mas pensa nos nossos colegas, o público, os cantores e tal. Você falou, tudo bem. E voltou. Voltou a Summer, né? Você assistiu uma Summer que era o uniforme e tal. Lindo, como sempre. Normal. Entrou e tocou como nunca tocou na vida. Arrebentou. Fez tudo que sabia e um pouco mais. Eu não sei o que baixou aquela hora. E aí, quando terminou o programa, bom, então tudo mais, todo mundo tirou o uniforme e tal, você falou, e amanhã que horas? O novo ensaio, tá certo? Esse é o profissional que eu conheci, cara. E a gente pegava
12 cantores para a gente acompanhar. É muita coisa, porque cada um tinha uma introdução, meio e final. E é tudo ali decorado, nada escrito, não tinha partitura. O Papudinho bolava, o Mazola, o Luiz bolava, era tudo assim. Então a cabeça da gente, que virou um pouco de prática, isso aí acostuma. Se você começa a fazer encrenca, você se envolve na encrenca e vai resolvendo a encrenca, né? Mas deixa a Tamara falou, vai ser o começo da encrenca, eu não tinha. A encrenca era federal, era muito grande. Responsabilidade, né? Eu acho que aí é uma responsabilidade, você falou. O músico da época, não vamos dizer nada sobre agora, a gente está dizendo aquilo que aconteceu. Havia muita responsabilidade do trabalho e o que havia muita afinidade, tanto musical como pessoal. É interessante isso, porque a pessoal vem depois, né? Porque vocês se curtiam, vocês brincavam assim com instrumentos. Impressionante. E eu tive a felicidade de entrar, né, vocês saindo da TV Record, a nossa entrada, que era com a outra cantora, tudo, o objetivo era baile mesmo. Ali a gente estava mesmo como freelancer, né? A gente não era do esquema. Quando você entrou, quem era? Marli. Quem mais era? Marli Berti, dos novos. Meirelles estava? Né? Meirelles, ficou o Mazola, Papudinho saiu. Ficou você, Bandeira. Aí que eu falo, ficou 2 sax tenores, né? 2 sax tenores, som interessante, maravilhoso. o timbre desse grupo, Maravilhoso. Interessante. Fizemos um disco antológico, de vários gêneros, tudo mais. O Jorge Arena estava? Jorge Arena, percussão. Johnny, guitarra, cantando também, fazendo vocal. E o diferencial do quinteto, que o Meirelles conseguiu ali, tinha um grupo chamado Fifth Dimension, na época. Up and Away, era uma coisa bonita até. E ele ia muito em cima daqueles vocais, né? Então todo mundo cantando, virou completamente assim, bonito. Aquele esquema era muito bonito, sim. Agora eu pego vocês nessa, eu assistia, né, vocês, fanzoca, e aí lá dos musicais da Record, e tive a felicidade de subir no palco com você, Major. Quando o Luiz começou a tocar para a colônia judaica, como era a formação? A formação ainda era esse noneto, mas o Meirelles e o Mazola saíram, eles foram para o México, fizeram uma banda chamada Alegria, Alegria, nos mesmos moldes. Tinha também o Papudinho, né, nesse esquema. Quem eram os metais para a coletividade judaica? Acho que não tinha metais. Não tinha. Não tinha não, a gente seguiu. E você fica até meados de 70, até 74, 75. Ou mais, 76 eu acho. Que é quando eu entro na discoteca. E as coisas ali viraram de perna pro ar, né? Na festa do casamento que a gente fazia da colônia, de judeu, aquele momento que colocava a noiva na cadeira, sim. A noiva, né, o noivo. A noiva e o noivo. Na cadeira, foi o Luiz que introduziu aqui em São Paulo? Fomos nós. É interessante essa história porque a gente começa mesmo na coletividade judaica, foi por um acidente, vamos chamar assim, e uma coincidência muito grande. Nós fizemos a convenção da Chrysler no Clube da Orla, no Guarujá. E o buffet, era o buffet Torres, era o Chico Torres, o português, lembra, com aquela piteira? Tomava conta de tudo, esperto demais, muito esperto. Profissionalmente falando, não vi outro. Durante todo o nosso tempo de buffet, nunca vi. E ali ainda estava Mazola e Meirelles. Eu me lembro que ele assistiu a nossa banda e chegou com um cartãozinho e falou: "Ô paneleiro, tu me procuras que eu preciso falar contigo, o assunto é profissional." E ele sempre muito enérgico, né? Era todo
via tudo. Ele estava falando com a gente aqui, já viu outro que quebrou um prato, já tomava conta de tudo. Assim, pois não. E a gente foi para encurtar o papo, era Faria Lima, Rua Iguatemi ainda, em frente ao Clube Pinheiros, que hoje é o Museu da Casa Brasileira. Buffet Torres. Buffet Torres. Marcou a reunião, telefone para ele, marcou a reunião e tudo mais. E na nossa conversa ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu assisti vocês lá, e eu já conhecia antes, mas eu me apercebi do trabalho de vocês e vi que é uma família. E eu estou precisando fazer umas inovações, ele usou o termo bem doméstico, né? Eu preciso fazer um rebosteio de festa e gostei de vocês porque é uma família, o Torres, o velho Torres. E aí, o que é essas inovações? Ele tinha ido para a Argentina e assistiu uma festa lá e viu os noivos na cadeira. E o bar mitzvando, o moleque e tal. E foi muito interessante porque ele anotou tudo, ele falou, olhou para mim e falou, e tu és cara de pau, que eu já percebi, e tu vais fazer essas coisas que eu anotei. E eu fiquei muito assustada. Ele se apegou naquelas brincadeiras que a gente fazia lá no baile. Senta no chão, agora canta sentado, agora só homem, só mulher. E eu já fazia isso, porque eu venho do ferry com a Marli já fazendo isso lá. As nossas bandeirinhos, aquelas bobagens todas. E ele se apegou nisso, então foi ali que realmente a gente entra para a coletividade judaica. Porque ele foi fundo, ele chamou Maurício Veltman, ele chamou Geni Oxman, que era do Renascença, o Maurício tinha uma casa de discos no Bom Retiro, e era radialista, né, o Veltman. E ali começou uma fase de aprender as músicas hebraicas, que era terrivelmente desconhecida. Escrevi em linhas gerais. E agora, como é que é? Pronúncia, né? Pronúncia. Os detalhes, né? Aí vai. Isso é legal. Mas o maior detalhe ali, aí não vou nem dizer do meu trabalho, o Luiz sempre foi muito aquela, né, aquela notinha que faz a diferença ali atrás no arranjo, ele sempre obedeceu muito o que o compositor fazia, né? Que o arranjador fazia, ele sempre respeitou muito. Mas para você não foi fácil. Tinha valsa, tinha oira, tinha música racídica, as levadas. Era uma coisa assim absurdamente. O Luiz ficava sem jeito de pedir para você. A gente ouvia os discos e tal, e você tinha um tijolo que você gravava, lembra, em fita cassete, e levava o tijolo. Levava o gravador. Levava o gravador. Antes de tocar a música, ouvia o andamento, né? Pra mim, o andamento das músicas, para mim, era muito sério. Porque não tinha tecnologia, era muito sério. A coordenação carregava aquilo que era uma coisa fantástica. Eu tenho um respeito enorme pelo teu trabalho, porque música hebraica era uma coisa, armênia era outra, japonesa era outra, portuguesa tocando aqueles vírus, o Laudo Natel falava, eu não acredito isso. E a gente fazendo aquela festa lá de inauguração lá para Dona Zilda, ficou louco Mas essa diferença, eu volto a repetir, o respeito que eu tenho por você é por aí, porque não é fácil, né? Você me lembrou o seguinte, do Torres ali que era na Faria Lima, ele fez um Torres lá na... Horácio Laffer, depois. Não, antes. Morumbi. Nós inauguramos aquela casa. Eu não cheguei a entrar dentro, você chegou não? Nós inauguramos aquela casa, você também. Lá no Morumbi? Sim. Então, os vizinhos do Morumbi Sim. conseguiram tirar ele de lá, né? Tirou. Aí ele foi para Horácio Laffer. Sim. Horácio Laffer, me lembro que ele nos fez uma noite lá, antes de inaugurar. Sim. Nós fomos lá uma noite tocar para ver se vazava o som para fora. E ele ficava andando em volta da quadra e não tinha celular ainda, não tinha celular. O dono. E aí ele voltava e dizia assim, toca mais alto. O Luiz falava, não dá mais para tocar mais alto. Aí ele falou assim, então perfeito, porque eu não ouvi nada lá. Que a gente tocou com tudo.
Nós fizemos aquele teste da casa do Horacilá, foi isso aí mesmo. Você lembrou bem. E ele era um incentivador, né? É difícil falar em buffets, falar naquela... Vamos chamar que foram gloriosos os anos 70, né, pra gente? Foram gloriosos. No buffet francês que tocava e tinha uma mesa do lado. Sim. Pra gente jantar, comer junto com os convidados. Pergunto, hoje se tiver isso é uma coisa rara. Pois é. E eu tenho aí, devo ter ainda alguma cópia de contrato que vai te mostrar o que o Luiz Loy fazia. Com o contratante, então o senhor Gianni vai dar a festa. Ok, vou contratar a banda, vamos. Uma das cláusulas era uma mesa ao lado do palco para X pessoas, Justamente. que eram os músicos, técnico, bailarinos, quem tivesse a serviço da Luiz Loy Produções. Refeições sem bebida alcoólica, porque o nosso coroa sempre foi careta. Nunca, nada, né? Bebida alcoólica de jeito nenhum. Mas estar do lado do palco era primordial, até pro melhor andamento do serviço. A gente já estava ali, o maître entrou com os pratos, a gente já baixava o som, entrava um trio, né? Que o nosso querido mestre, durante um bom tempo, era esse trio, que é um contrassenso para os dias de hoje, né, Zinho? Era tudo ao vivo, né, cara? O contratante queria a música ao vivo e ininterrupta, lembra disso? Saía uma banda e já entrava o trio para fazer pianinho, bonitinho para os pratos, né? Era elegante. E era essa hora que a gente jantava, né? O Torres foi o pioneiro nessa história, ele e o Humberto, porque eles eram sócios no Buffet Paulista. Buffet Humberto, E aí eles saem da sociedade, o seu Humberto fez um buffet e o Torres sai para Buffet Torres, né? Ali aconteceu tudo, era um grande profissional e um grande elemento humano. Eu tenho no Torres o pai, o irmão, o amigo, o professor para de lembrar, palco. Torres era garçom, né? Era garçom. Ele conhecia o serviço lá de baixo mesmo, garçom. E era um profissional por excelência. Mandava, às vezes a festa estava meio assim, ele vinha e ele falava, mandava os cartõezinhos na escrita, eu tenho vários cartõezinhos dele. Loy, queres ver essa festa pegar fogo? Toca a hebraica agora. Ele punha o agora bem grande e o Luiz já virava o repertório, a gente brincava, né, de ping-pong, pá, 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 ia. E as festas foram, realmente, nós tivemos gente que veio dos Estados Unidos, da coletividade, do Brasil inteiro, né, e todos elogiavam demais. Eu, cantando hebraico, levando a turma toda para fazer os coros, aquela coisa toda lá, eu sei que da perfeição, deixei a desejar muito. Mas, conforme dizia o Torres, tu és cara de pau, tu vais lá e Lembra faz... da roupa Shalom? Shalom. Obrigado. Né? Nós queremos Você usava uma túnica Shalom. Shalom. Matamos, cara. Azul, né? Azul e branco, as cores de Israel. A gente vai para fazer o Réveillon da Hebraica. Ali foi consagrado mesmo, porque nós fizemos, você vai se lembrar, o revezo era com o Silvio Mazuca. Silvio Mazuca ligou, maestro, muito amigo do Luiz, né? O Silvio sempre foi. Ô Luiz, me explica essa história de Havanaguila, porque a entrada, porque havia um respeito demais, né, entre os profissionais. E nós bolamos à meia-noite, fazia a passagem do ano, e a banda que estivesse no palco, fosse ele ou nós, porque era de meia hora, saía aquela coisa toda. Quem tivesse à meia-noite, pá, fazia a passagem, e adeus ano velho, não sei o que, e atacava a Vênus Shalom Aleich e a Havanaguila. Junto, a orquestra e nós. Nós matamos os caras, porque aí nós entramos com aquela túnica escrito Shalom em hebraico aqui. Foi uma professora do Renascença que me deu aquelas letras e a gente bordou aquilo na joia. E entramos foi lindo, ali foi lindo mesmo.
Inesquecível aquele Réveillon. E o Torres, meus afilhados, foi muito bom. Teve um baile que nós fizemos, teve um acidente, o cabelo, não sei de quem, estava perto de um ventilador. Yara. Boa, essa é ótima. A Yara dos caçulas. Porque aquela época dos anos 70 era interessante, a gente tinha todo mundo para trabalhar pra gente, né? Porque não tinha mais televisão. Show, para você ter uma ideia, já nós fizemos shows, bailes, que a gente fazia o jantar dançante e vinha um show. Juca Chaves, Roberto Carlos, lembra disso? Jorge Ben, né? Que era o Jorge Benjó. Falando, Benito de Paula explodindo. Eliana Pittman toda hora, que juntava com a gente. Tem muita gente para lembrar. Me perdoe, Calbi fazia os grandes jantares. Então, acontecia no meio da nossa apresentação esses shows. Quem vendia? Valdomiro Saad, quando era interior, Oswaldo Salib. Fora indicações, porque para o famoso boca a boca, é uma loucura isso. Não havia mídia, né? Então era boca a boca mesmo, o pessoal telefonava e tal. A Yara era uma dessas que vinha da TV Record com grande sucesso, os caçulas, e veio trabalhar com a gente, até ela se reorganizar, né? Porque ela pretendia continuar com o grupo, depois que saíram 2 elementos naquela época. Mas mesmo assim, não tinha mais a televisão, não tinha mais gravação. E ela tá no meio do... Ela tinha um cabelo comprido, né? Aqui muito... com a escova aqui, bonitinho. Intervalo e tinha ventilador. Pra parafernália que era o equipamento, nada digital, tudo... né? Ventilador para todo lado para não esquentar, né? Cada aparelho ali era uma loucura. E ela sentadinha, de repente o cabelo entrou na hélice do ventilador. E para tirar aquilo foi uma banda inteira para fazer parar o ventilador. Ninguém tinha ideia de desligar o ventilador para parar a hélice, né? Graças a Deus não foi tão pior, né? Cantava muito a Yara. Muito. A Yara, maravilhosa. Tá por aí, tá por aí. E casou-se com um médico famoso, teve 2 filhos, saiu, claro, da profissão, mas cantava muito, maravilhosa. Nós tivemos grandes momentos, né, desse tipo, grandes momentos mesmo. Você vestido com aquele xalom na hebraica, era outro cara no Clube Fonte São Paulo em Campinas, no baile da máfia. Botou um cinturão, revólver, chapéu assim meio... Eu tenho essa foto lá no camarim, vocês vestidos pro baile da máfia. É porque tinha os temas, né? E a gente entrava. Você lembra, não sei se foi no Guarujá, que foi um cantor americano fazer um show? Chubby Checker. Esse aí, então. Esse... Ele fez o show. O baterista dele usava um esparadrapo nos dedos, né? Sim. Ele tocava tão forte que ele usou o meu instrumento. Sim. A pele do meu instrumento, que é de plástico, afundou, não chegou a estourar, mas estragou a pele, afundou a pele. Chegou a rachar, sim. Chegou. Pagou tudo. Eu tenho essa lembrança. Desceu a mão no meu instrumento. Ele veio com... Quem é o cantor mesmo? Chubby Checker. Já foi uma onda, acho que no mundo, né? Que começou a cair aquela coisa do sucesso. E esse pessoal sai pelo mundo. Nós fizemos grandes shows com esse pessoal. Nós fizemos com o Herman Hermitage, B.D. Thomas, você não vai lembrar, aqueles bailes de formatura e de calor traziam um desses nomes, tanto nacional como internacional, né? E o Chubby Checker também era um dos, né, que estavam por aí, nadando por aí. Então acabaram com a tua bateria. Aquilo deu um processo muito grande, jurídico, porque o nosso empresário, que nesse dia estava representando a gente, era o Marcos Lázaro, que era da TV Record. E era o irmão dele que estava lá, o Zé Lázaro,
Pô, mas eu já paguei o baterista e tal. O Luiz falava, mas não é a questão de pagar, vocês pararam o baile, as pessoas, metade foi embora, porque não tinha mais condição de tocar, tiraram todo o equipamento do palco, né? Fizeram tudo, desmontaram o circo e montaram pra eles. E depois pra gente montar de novo o circo pra nós, o pessoal não ficou, né? E o Luiz entrou, nós entramos com o processo tudo que a gente ganhou, ele apelou pro Supremo e ficou por isso mesmo. E viva o Brasil. Mas ficou na história. Tive grandes pessoas da coletividade judaica que foi até de testemunha daquilo. Uma coisa terrível. Julie Checker. Boa lembrança. Nós tivemos uma coisa que mudou da TV Record, a forma da gente receber os cachês. Já entrou que o artista mesmo, o intérprete e o músico precisava ser autônomo. Recolher o ISS, tá? Porque aí a gente já começou a trabalhar com empresas, né? Que era o Valdomiro Saad, Oswaldo Salib, além de Marcos Lázaro e tudo mais. E a parafernália foi crescendo. A Giannini, por exemplo, deu umas caixas pra gente logo de início, não sei se você se lembra. Caixas tremendão, as caixas de frente, para fazer a divulgação. Ah, tá. E vocês foram na Hebe. O quinteto foi na Hebe, a Hebe mostrava assim o equipamento, como é que vai ser. Ah, mas explica isso aqui, Luiz, olha, essa caixa aqui é muito interessante e tal. E eu tenho foto desse dia. Pena que naquela época a gente não gravava, né, não filmava nada, que pena. E aí eles explicaram, foi ele, o Meirelles e vocês. O quinteto e o Meirelles explicando daquilo que ia acontecer. Novos sons, novos ritmos, novos equipamentos, não sei o quê. Ok, e quem leva esses novos equipamentos? Aí monta-se uma firma, Luiz Loy Representações Artistas, mas não tinha grana a firma, era só o nome. E eu vinha de vendedora no MAP e tinha sido indenizada porque saí para ser cantora. E eu comprei um caminhão, cara. Aquele Ford F350. O contador morria de rir, que ele falava, eu nunca vi uma mulher ser dona de um caminhão, porque entrou no imposto de renda aquele caminhão. E uma mulher com caminhão, mas cantora com caminhão, aí piorou, aí é que eu não vi mesmo. Aí é que eu não vi mesmo. E era isso, esse equipamento ia nesse caminhão. Que bebia não era diesel naquela época, não lembro, mas era um combustível assim absurdo que gastava, né? Aquilo foi, acho que uns 3, 4 anos a gente com aquele caminhão. E nós íamos hora de Kombi, que tinha um motorista que era o Fernando, não sei o que das quantas, sim, que vinha pelo Valdomiro Saad, era o empresário que mandava. Então tal hora, saída quando eram as cidades próximas. Fora isso, a gente viajou muito de avião, de ônibus de carreira, não, a normal. gente ia de carro, eu me lembro do Afonso Chimido, ia com o fusquinha dele, sem carta, não tinha carta. Sem carta. 5 horas da manhã, 6 horas, o Oswaldo Chimido, eu me lembro disso. Ele ficava louco, que ele ficava atrás de um carro, e o carro não deixava ele passar, ele me encostava quase no carro. Esse carro agora, foi 6 horas da manhã, amanhecendo o dia, não, fusquinha lá. E o Oswaldo tinha essa... Fusquinha cor de ferrugem, era ferrugem. Esse Oswaldo Chimido. E o Oswaldo Chimido tem 2 picos, né? Porque ele vem de Roquete Pinto, ele ganhou como técnico na TV Record. Ele, o Genival, que até hoje com o Roberto Carlos, né? Auxiliar do outro lá, como chama? Do Quen Quen, que era o Genival Barros. E o outro, Zusa Dinés. Zusa, que também ajudou muito a gente, o Zusa, na saída. Porque em verdade, Zinho, a gente se tornou... A gente não, vocês se tornaram um músico de baile, que o pessoal não dá muito valor. Nenhum. Mas vocês vinham com nome, com uma carga de respeito. Então teve meia dúzia de produtores e
jornalistas que seguraram essa confiança que depositavam em vocês. Porque em verdade o cargo-chefe era vocês. Imagine, o técnico de som ele era premiadíssimo. Troféu imprensa, troféu São Paulo, Roquete Pinto, né? Então ele vinha e era o nosso técnico de som, quando ninguém tinha o técnico de som. Bravo, muito bravo, o alemão, Schmidt. Não podia fazer nada que ele vai para longe do microfone. Ele não tinha carta. Não tinha carta, ele nunca teve. Aí o dia que ele tirou, ele pegou a Via Anchieta, ele falou, é hoje que eu quero que o guarda me pare. E não parou. Ele ficou muito decepcionado. Muito. Ele, poxa, a minha vida inteira para tirar uma carta, o dia que eu tiro, não fui preso, não me tomaram o carro, não aconteceu nada. Ele ficou anônimo nessa história. Era um grande amigo também. Eu sei que essa saída da Record tem, com vocês, profissionais de lá, vocês devem ter sentido uma diferença enorme, né? Porque, de repente, estrada, a gente voltando de baile, aquela sol na estrada, né? Tava depois. Acabava o baile e ia embora, pegar 2, 3 horas de viagem, bicho. Mas nós fizemos uma que talvez você não se lembre, mês de dezembro, fervia, né, de baile. Nós tínhamos uma característica que castigava um pouco a gente por um lado, mas ficou muito legal profissionalmente. Vários músicos formaram várias bandas com o nome deles. E pegava vários bailes no mesmo dia, várias festas no mesmo dia. O Mano Torres, Mano França, lembra disso? E foram entrando. Eles já tinham um esqueminha formado tal, né? Formatado, como nós diríamos hoje. E mandava ver. E nós não, porque era Luiz Loy ali. Como os músicos falavam o nome de cada música. Então, era uma atração, né? E a gente sempre foi um só. Para vender 2 bailes, tinha que ir 2 vezes. E lá ninguém mandava substituto, né? Não Mandar substituto no Luiz Loy? Não tinha como. Não tinha como. Sim. A minha mãe faleceu, a minha avó, todos, meu sogro, todos eles em dias de baile, não tinha. É como a Elis falava, pô, eu sou Elis Regina, mas e lá pra ir substituir você? Pô, chego lá e eu faço o meu show, o repertório de vocês, como é que é? Então não tinha como, não mandava substituto. Chegava e cada um era o seu, tinha a sua função e responsabilidade, né? Hoje é um tal de mandar substituto direto. Pois é. Que conhece lá na hora, né? Ah, você vê, E na época, quando alguém não ia, a gente falava, mandou o Lima. O meu filho toca na banda paralela, e lá manda substituto, mas só que o substituto chega e quase resolve mesmo. Mas manda substituto. Nós não tinha condição, né? Não tinha condição. Você lá, carum, Não, aí ia pra Bolívia, lembra? Bolívia, nossa, já era Taquirari aquele Santa Cruz de la Sierra. da Sierra. Que coisa maravilhosa aquilo, né? 12 dias de carnaval. As Mascaritas. As Mascaritas, o sucesso que você fez com elas. Foi uma semana. O baile das Mascaritas era assim, a mulher casada, solteira, não importa, punha um capuz e nesse dia elas escolhiam com quem iam ficar. E aquilo foi, pra vocês era uma maravilha, porque não tinha mascaritos, era só as mascaritas. Nós temos foto disso aí, as meninas todas, e elas trocavam a voz, né, o som, pra enganar. E elas escolhiam com quem iam dançar. Agora olha o baile, das 10 da noite às 4h30 da manhã. Era normal, né? Música normal, né? Normal. Nossa nova. Tudo. Tinha La Reina, Cíntia I, que era filha do nosso contratante, foi a rainha desse carnaval. Não tinha Rei Momo, tinha La Reina. E a gente era tão louco, Bolívia, nós ganhávamos, o nosso cachê era o salário mínimo do mês de um boliviano. Uma noite cada um. É maluco aquilo quando a gente lembra.
Mas tem uma boa do empresário que acompanhou a gente. O Miguel, que foi representando o Valdomiro Saad, essa venda era dele. E era um local fantástico onde nós ficamos, é onde o Roberto Carlos casou. Lembra disso? Um hotel Astúrias. Piscina, acontecia tudo. E tinha aquele almoço normal, durante o dia a gente não tocava, né? Não sei se você vai se lembrar o Miguel ali em volta da piscina, porque ele se sentiu o rei, porque ele era o dono da banda, né? Era uma coisa, todo mundo para falar com a banda ia falar com ele, era o representante, era o nosso empresário. Caiu a dentadura dele na piscina. E ele mergulhou para procurar a dentadura. E quando ele voltou, saiu o calção. Não era uma sunga. Foi muito bom aquilo. Aquela coisa, né? O cara ele se, né, vangloriava, tal. Coisa de louco. Mascaritas, e o Miguel ficou na história. Agora, os bailes tinham um problema enorme. Aquele calor e aquela umidade, né, da Bolívia acabou com o órgão, né? Você lembra? Inchou a madeira, coisa maluca aquilo. Mas, chefe, 10 mil pessoas era o nosso público. Temos foto. Vocês iam lá à tarde para fazer a passagem de som, né? Éramos 4 bandas. Orquestra, mais 3. Né? Tinha um conjunto argentino, Johnny Lang, fazia muito sucesso, era tipo o Roberto Carlos. E tinha a banda típica, que é a banda do maestro Pan de Arroz. Eles foram recepcionar a gente no aeroporto, tocaram um taquirari para nós. Coisa de louco. E começava o rol de atuações às 10 da noite e ia embora até 4:30 da manhã. E passava nego sangrando, né? Tinha aqueles que bebiam lapacenha. Lapacenha, cerveja, lapacenha. Tu lembra do lapacenha? Bandeira gostava. Bandeira ficava doido, né? A do Bandeira ficou marcada também. O pessoal do lapacenha é o seguinte, a mesa, né, tantas pessoas, os grupos, como é um baile normal, era normal, né, um baile na época. E eles iam tomando a cerveja e pondo embaixo da mesa. De repente você via a mesa lá em cima e aqui cheio de garrafa. Lapacenha, porque os caras bebiam, é uma coisa assim extraordinária, né? Como que aguenta. E tem mais uma do Bandeira. A gente cansou de comer aquela comida, né? Parrilhada, não sei o quê, luzinho já aborrecido. Oh, macarronada que eu queria. Vocês lembram da macarronada? E o Bandeira todo penalizado. Mas olha, estava nessa. Não, nós estava nessa. Não, Major, vamos dar um jeito aí, eu vou fazer um macarrão. E saiu em Santa Cruz para procurar Fidel, né? Fidel, macarrão espanhol, o espanhol deles, né? E ele achou o macarrão e fez. E ficou todo assim como o da piscina, ficou em volta e nós comendo aquele macarrão, mas estava, eu não sei se estava bom, mas a gente comeu muito, porque a gente não aguentava mais, né? Nós ficamos 12 dias na Bolívia, nós tocamos 10 noites, ou 12 noites e ficamos 15, qualquer coisa assim. E foi interessante que, de repente, Bandeira, mas você não vai comer? Não, eu quero que... ele como bom anfitrião, afinal de contas, ele era o Masterchef naquele dia. Acabou o macarrão. Quando ele foi comer, ele... acabou o macarrão. Esse é o palmeirense. Essa do macarrão foi boa também, né? Mas olha, a esposa dele é espanhola, era, né? Espanhola, Márcia. Espanhola. De Madrid, né? Era Madrid. Falava muito linda, muito... E ele fez mais... Ele teve mais 2 filhos e no México eles fizeram... Deve fazer até hoje, um grande sucesso. Fórmula brasileira, chefe. Tudo que a gente fazia aqui, aqueles brinquedinhos, aquelas coisas que o Torres
colocou, quanto tempo dura aquilo? Será que ainda tem hoje em festa isso? Porque a gente fazia aquilo, era tudo novidade, né? Era uma loucura. E não tinha também essa história de jogar tudo, né? Era uma noite de twist, todo mundo, o rally-gally, todo mundo de óculos. Aí a noite que era italiana, o Torres pendurava salame, queijo, fazia uma cantina para a hora da gente tocar as músicas italianas. Não, era uma coisa muito séria isso. Aí distribuía bandeirinhos, só. Não é igual hoje, tudo, né? Não, tinha tudo a ver. A noite árabe, era aqueles lenços, todo mundo com lenço árabe. As bodas de ouro a gente fazia com as bexigas douradas. Cantava uma música que chama Estão Voltando as Flores, que o Pedrinho Miguel me deu a letra, cara, lá no Baiuca, quando vocês tocavam lá. E a gente até comprou um disco do Altemar Dutra para ver como é que era esse Estão Voltando as Flores. 2 versinhos, né? Coisa maravilhosa. Mas o momento que era colocado, põe os velhinhos na cadeira, bexigas douradas, o nome deles, a música inteira, e no final todo mundo estourava a bexiga ao mesmo tempo. Era uma emoção. Vocês chegaram a fazer navio, alguma coisa? Sim, fizemos navio. Isso aí... Ana Nery, Rosa da Fonseca, né? Nós fizemos. 2, Mas você fez com o Pra Luiz. Manaus, né? Mas você fez com o Luiz mais viagens. Acho que eu fiz 2. Só? Acho que só. Porque vocês viajaram pra Bahia, me O lembro. melhor é Vadeco, né? Continuam e Vadeco. Eram os produtores, Vadeco e Odilon. Uma dupla. Eles eram ótimos. Dos anos 50, né, da noite, eles tinham muito nome. E ele se tornou um grande empresário dessa área, né? E a gente tinha uma empresa de turismo que contratava a gente, a Sprinter. E eles bolavam essas noites no navio, com a banda participando, roupa e tudo. Era interessante falar nos navios de hoje, né? Eram 350 pessoas, era o máximo que tinha. Mas volta a história do respeito, né, pro artista. O comandante vinha ali toda hora, cumprimentava a gente, vinha com a esposa, com a filha, nós temos foto com eles de intervalo no navio para Manaus, vários cruzeiros a gente fez. E tinha as companhias de turismo que era assim, acho que era 2, 3 companhias, não tinha mais que isso, né? Que Sprinter. Sprinter era uma forte, que levava a gente inclusive. Para os Estados Unidos, quem fazia isso era o Supersom TA, para brasileiros, em Nova York, né? Miami, não sei, mas parece que em Nova York ele fez algumas. A gente não chegou a fazer cruzeiros assim, não. Não, nós fizemos Chile, uma convenção boa, que eu acho que anos 80 o Zinho já estaria com Bacarelli, com certeza. Era o Edinho, Batera talvez, para National Panasonic. E foi aqui, é gozado, a coletividade judaica ela levava, né? Levava. Esse Gunther, que era da Copacabana, era o nosso era contratante de vocês nas gravações, vocês faziam muitas gravações fora de vocês mesmo, acompanhando outros artistas, né? E o Gunther nos indica para National, que ia fazer uma fusão National Panasonic. E ficou só Panasonic. Nós fomos para o Chile fazer 2 dias em Vinha del Mar, que eram os convencionais no cassino, e depois um programa de televisão que era porque eles estavam saindo do regime militar, né? Então já ia entrar um canal de televisão, canal 9, Tele 11, el nuevo canal, isso em Santiago. Então a gente fez 2 dias em Vinha e 1 dia em Santiago. E foi para falar internacional, acho que o Luiz fez de navio, Argentina, com Vadeca de Lons, vocês fizeram algumas coisas assim, da época, eu acho que antes de chegar na Record. Acho que era só Manaus. Só Manaus, né? Então, agora essa do Chile tinha um produtor que encrencou a nossa vida.
A gente veio lá de Vinha com sucesso extraordinário, porque a música brasileira lá fora, a tristeza que existe, né, de profissionais aqui é saber que no Brasil não é valorizado como é lá fora. Então a gente vem como o rei lá de Vinha. Maravilha, do autógrafo. Imagina uma banda de baile, pela lógica, né? Banda de baile. Mas tinha um produtor. E ele, ouçam, não sei o que, para fazer um programa tipo Fantástico, que era inaugurando esse novo canal. Então tinha Supertramps, tinha Los Quatro Quartos, representando o Chile, tinha Roxette, que era aquela cantora sueca, né? Era um grupo sueco, e nós, Brasil. E ele tinha na cabeça dele o show já formado, esse produtor. Nós todos fora. Imagina, nós somos reis, nós vamos encerrar esse programa fantástico, né? Vamos quebrar tudo. Aí, lá no ensaio, passando o som, o Pupurri da Elise Jair, o Wilson se sentindo Jair, e eu então, nossa, tudo bem, maravilhoso e tal. O produtor olhou para nós e falou, não, 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 não. O Luiz deu uma regalada, como, o que aconteceu? Não, 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 não. Aí ele não gostou disso. Então vamos, sei lá, o que vai aí, roupa nova, tocamos tudo, que era sucesso, tudo, porque modéstia à parte, tudo muito, né, ensaiadinho, os vocais, tudo muito bem colocado ali. Não, 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 não. E o Luiz foi calmo, mas chegou a hora, igual o Major, né? Ele falou, bom, agora não dá mais. Chamou o Eliseu, que era o representante nosso, falou, olha, vê aí com ele qual é a forma da gente voltar, porque já fizemos a convenção, que é a coisa principal, então tudo bem, ele não precisa mais ver, porque acho que voo não tinha todo dia. Vê a hora da gente voltar, tem duas meninas, que eram chacretes até, precisava voltar, tinha programa na Rede Globo e tal. Aí criou aquele clima, né? Pô, mas e receber? Luiz falou, aí você que vê com o vendedor, vê o que vê. Aí o Luiz falou, mas exatamente o senhor está sabendo o que o senhor quer? Porque a gente tocou tudo que acontece no Brasil agora. Meu conjunto é atualizado, é assim, assim, assim. Não, ele estava nervoso. Eu quero, mas eu quero, me dá uma plata aí, Aurora, ciudad maravilhosa. É isso que ele queria carnaval. O Luiz falou, o senhor quer carnaval? Ih, carnaval. Esse. Aí o Luiz falou, toco. O Wilson passou a mão num surdo e nós, cidade maravilhosa, sensacional. E caía serpentina, confete na hora do show, né? Porque isso foi à tarde. Ele queria carnaval. Então aí, a música brasileira no mundo, é isso, né? O pessoal respeita mesmo. Respeitou. E fizemos aquele final de show que o cara ficou maravilhado. Que bom que você não estava lá. Porque só marchinha de carnaval é triste, né? Cordilheira dos Andes, chega lá em carnaval. Não precisava nem levar a bateria, né? Pra que a bateria? Porque de estrada, Major, aquelas voltas lá de baile, só nós que entendemos. É. Não dá. Lembra, a gente descia nos restaurantes, né, nas estradas, ele, vamos encher o latão, ele dizia. Encher o latão queria dizer, lembra? Comer tudo, né? Comia tudo, né? Fica mais uma, dezembro, calor, Viçosa, Minas Gerais. Sexta. Sábado, Belo Horizonte. Sai de Belo Horizonte, domingo, casamento no Buffet Torres. Essas três, talvez você nem lembre, a gente estava anestesiado. 3 bailes, e era baile. A gente fazia o baile. O baile você imagina assim, que eram vários shows na noite, porque a gente trocava de roupa durante a noite. As seleções eram todas cronometradas. Saía de uma música e dava passagem para passar para outra. Era uma loucura aquilo, né? Então, era um monte de show
durante a noite. Vários shows durante a noite. Vários. Agora, a discoteca acho que mais pegou, né? Aquela que você ficava com tijolo. Porque parece que é igual, mas não é igual. As levadas. E ele sempre foi muito... Andamento, né? Cada Muito... música. Sabe, aquela de... perfeccionista mesmo, né? Eu Sempre foi. falava com o alemão, tocava, alemão, andamento, hein? Vamos tocar a música no andamento, então o alemão, o andamento, né? Ele gostava que eu falava desses dias, o andamento, vamos fazer a coisa no andamento. Tocar fora de andamento Ninguém conseguiu, acho que, fazer aquilo lá. 5 horas de baile no andamento certo. Você podia conferir. Se não fosse o da gravação, era o que ensaiou que ficou combinado. Eu ouvi, engraçado, eu ouvi as músicas antes de começar a tocar para ver Relógio. o começo dela, a música, o andamento da música, sabe? E a Pegar o clima. E a Você tocar dinâmica? quase igual, infelizmente. Vamos tocar música, para tocar essa música, vamos tocar igual. Se eu vou inventar, vai mudar a música. Nós fazíamos uma leitura, vamos chamar de leitura para o pessoal de hoje em dia, para o jovem músico, ele vai pensar em leitura. Nós fazíamos assim, era leitura daquilo que o arranjador tinha feito, o compositor, tal, até aí tudo bem. O som, respeitava o som, então a batida, a levada, blá, blá, blá. Dinâmica, que acho que era o que a gente mais colocava, tudo mais. Agora, na hora de cantar, não tinha o cover, a gente cantava com a voz que é da gente mesmo. E cada músico ali, ele estava fazendo o som que era dele mesmo, mas respeitando tudo que estava na gravação. Então não era bem cover, né? Era uma leitura. Porque o cover que a gente vê é fazendo o mesmo repertório, o cara se veste, se caracteriza, tudo mais, faz a voz, né, do artista e tudo mais. Não, a gente não imitava ninguém. Então nós tínhamos um Benito de Paula explodindo, o Luiz Loy cantava no som do Luiz Loy. Mas a música era... Porque o público exigia também isso. Eu lembro que o Meirelles fazia a valsa. Você lembra do 6x8 do Meirelles? O Valdomiro desesperado. Não, Meirelles, não! Danúbio Azul, Valsa das Flores. Não, Ondas do Danúbio, pelo amor de Deus. Mais pro jazz. A música dele era October 68. Jazzista, tudo. E os caras pra dançar aquela coisa. Isso aconteceu. A mulherada de longo, né? Apresentaram os formandos e tal, e a valsa. Hoje nós vamos tocar a valsa que é minha, né? Composição dele, J.T. Meirelles. E o Major com todas, tal. Agora o público, ninguém entendeu nada. Era só jazz. Só jazz, Major. Só jazz. E ninguém entendeu nada. Era boa. Do Meirelles também foi ótimo. Mas tinha isso, então não era um cover, não. A gente não imitava ninguém. As roupas, tudo, a gente bolava tudo dentro, né? Tinha... Fazer a música... E fazer ela como ela era. Agora também parecer a música. Quando dava a introdução, o público já saía cantando. Né? Música da... É água no mar, é maré cheia, oh, nossa, que Palmeiras, 2.000 pessoas. Arrepia de lembrar que era um público também muito seleto e muito igual, né? Não tinha... Uma coisa interessante dos bailes que eu lembro. Eu vejo os shows hoje, todo mundo de pé, com celular, né? Selfie para mostrar lá com o artista, aquela coisa toda. Mas naquela época era uma coisa assim tão... junto, tão unida o público com a gente, né? Ali, a fim daquele baile, a fim daquela coisa, a fim de dançar mesmo. Aquele momento. Aquele momento. Então os namorados, os casais, a gente via isso, né? Entre os formandos, né? A gente via muito. É interessante isso. Eu chamo isso de calor humano, porque era uma integração. A gente fazia os nossos números e ia lá no meio do público. Sim, cantar lá com eles. Eu sentava no chão, cantava junto, né? Agora, tocando polca alemã. Tchau, tchau, tchau. É tchau, Major.
segurava todas. Que barra. É, meu irmão, maravilhoso. Que bom poder Foi bom, foi bom. dizer isso pra você. Bom demais, foi maravilhoso. E ter um irmão, né? Um irmão, colega mesmo de palco. Porque o que difere, eu acho, Jane, que isso que você sente agora, para conseguir fazer aquilo que a gente fazia também, tinha que ter um respeito muito grande e também um calor humano muito grande entre os integrantes. Você entendeu? Então, mandar um substituto, eu não me sentiria bem fazendo o meu repertório lá do baile, aquela coisa que começava, meio e final, e aí veio outro batera aquele dia, ele não vai fazer. Porque aquela hora que eu fizer assim, ele vai dar uma pratada que todo mundo vai, hein? Como é que é? Não é isso? Então acho que é esse respeito. E é esse respeito que a gente recebeu de você. Então, obrigado, 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 obrigado e muitíssimo obrigado. Né? Legal. Tá certo? Obrigado.